Boa noite então, pessoal. Acho que agora já voltamos, está tudo certo agora de novo. Reiniciando, apaga aqui 8 minutinhos de aula, vamos começar de novo. Então, como eu estava dizendo aqui, né? Foco hoje aqui então pro concurso do Senado, né? Que ainda não temos a banca definida, né? Como eu estava falando, para quem já conseguiu pegar esse começo, que eu não sei se caiu ou não. Banca ainda não está definida, mas a gente ainda tem 3 bancas aí na briga, né? Que seria o Sebrasp, né? O CESP, FGV e Decam, tá? Como a gente vem fazendo muitas questões já aqui do CESP, nas últimas aulas que a gente faz, né? todo mês aí que eu estou fazendo pelo menos 2 aulas, né? Então a gente já fez muitas questões aqui do CESP, principalmente desse assunto que a gente vai falar hoje, que são proposições, né? Essa parte do raciocínio lógico, que a gente fala de proposições, as equivalências lógicas, diagramas lógicos, toda essa parte aí que a gente trabalha bastante, que cai muito, né? Que é o que mais cai nessa parte de raciocínio lógico mesmo. E então, assim, como a gente já trabalhou muito com a parte do CESP, das questões de CESP, hoje a gente vai ver um pouco mais da FGV e um pouquinho da IDECAN, só para a gente ter uma ideia, né, como a IDECAN também cobra isso, tá? Porque eu apostaria mesmo que a banca vai ser o CESP ou o FGV, que foi a última banca da última prova do Senado, né? FGV, então eu acredito que vai ser a mesma coisa. Mas mesmo para quem não vai prestar esse concurso, quem vai prestar outra coisa, né, também pode aproveitar essa aula, porque isso cai para todos os concursos, basicamente, que cai raciocínio lógico, essa parte de proposições, equivalências e tudo mais, né, isso, argumento e tal, isso cai para todos os concursos e as provas e bancas e etc. Beleza? Então, para a gente começar, vamos lá, deixa eu só abrir meu PowerPoint aqui também, para eu conseguir ir escrevendo para vocês. Então, revisão aqui de raciocínio lógico. A ideia hoje aqui, a gente vai fazer somente exercícios, tá, pessoal? São 20 exercícios para a gente revisar todos os pontos, basicamente, aí que caem nesse assunto, né, nessa parte de raciocínio lógico, de proposições. E então, para quem tiver qualquer tipo de dúvida, quem precisar de alguma coisa, aqui está o meu Instagram, @henriquetiese. Pode me adicionar lá, pode seguir, mandar qualquer tipo de pergunta sobre matemática, né, sobre raciocínio lógico, sobre essa coisa de concursos, o que vocês precisarem, é só me mandar lá que a gente conversa. Beleza? Bom, então, para começar aqui nosso primeiro assunto, primeira questão, aqui é um assunto um pouquinho mais introdutório, né, da parte das proposições. Só um minutinho que eu vou espirrar. Não, vamos lá. Eu tô com minha rinite meio atacada, viu, pessoal? Então, assim, se eu parar no meio aqui e pra espirrar alguma coisa, é normal, tá? Minha rinite, quando ataca, é assim mesmo. Já tô acostumado com isso há 30 anos de rinite, então faz parte já. Bom, vamos lá, então. Primeira questão. Sabendo que proposição, legal que essa questão aqui, ele já até deu uma definição pra gente do que é proposição, tá? Então, se a gente nunca tivesse escutado falar disso, só com essa introdução aqui a gente já conseguiria responder a questão, tá? Então a gente estar sempre bem atento na prova, porque às vezes o próprio enunciado já meio que induz a gente ali qual vai ser a resposta, tá? Então, sabendo que proposição é o termo usado em lógica para descrever o conteúdo, aqui começa, de orações declarativas que podem ser valoradas como verdadeiro ou falso, tá? Aí ele fala, assinale a alternativa que indique uma proposição lógica. Ou seja, ele já está falando aqui para a gente o que é uma proposição. A proposição é o quê? É uma oração declarativa que pode ser valorada como verdadeiro ou falso, tá? Então, ou seja, uma oração declarativa aqui, nossa frase tem que ter um verbo, tá? E a gente pode, ela está declarando alguma coisa, né, declarativa, e a gente pode falar, isso aqui é verdadeiro ou falso, tá? Não necessariamente você tem que saber se é verdadeiro ou falso, tá? Não, e não é essa a ideia. A ideia é uma frase, né, é uma oração que a gente pode dar um valor de verdadeiro ou de falso para ela, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro aqui, o céu é azul. Beleza, né? Tem aqui, gente, tem o verbo, tá declarando uma coisa, falando que o céu é azul, e a gente pode falar se isso é verdadeiro ou falso, né? Se tiver de dia, o céu tá azul, realmente é verdadeiro. Agora, se a gente tiver à noite, o céu tá preto, não, é falso, tá? Então, a gente pode atribuir algum valor lógico para ela. Portanto, isso aqui realmente é uma proposição, tá? Então, aqui, bem tranquilo, mas eu quero discutir um pouco o resto, né? O que a gente vai fazer, quais são as frases aqui que a gente vai ter que não são proposições. Acho que isso é o mais importante da gente saber, né?
São basicamente 3 ou 4, vamos dizer, tipos de frase que a gente não considera como uma proposição, tá? As frases exclamativas, as frases interrogativas, e as frases imperativas, tá? Basicamente, essas 3. Ou seja, quando a gente está fazendo uma exclamação, né? Que dia lindo, né? Que belo dia, uma coisa desse gênero, que a gente está fazendo uma exclamação, aí a gente não tem uma oração declarativa ali que a gente pode falar isso é verdadeiro, isso é falso, tá? Então, nas frases exclamativas, a gente não tem uma proposição. Nas frases interrogativas, quando eu estou fazendo uma pergunta, né? Que é o caso aqui da alternativa B, que dia será realizada a prova? Eu estou perguntando, né? Isso não é uma oração declarativa onde eu posso valorar como verdadeiro ou falso. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Estou perguntando, não tem uma resposta para isso, né? Não tem um valor lógico a isso. Eu estou fazendo uma pergunta. Então, esse tipo de frase não é proposição. E as frases imperativas, né? O que seria uma frase imperativa? É uma ordem. Se eu estou mandando você fazer alguma coisa, isso não é verdade, não pode ser classificado como verdadeiro ou falso, né? Se eu falo, arrume a cama. Se eu estou mandando você arrumar a cama, se você me obedece, você vai lá e arruma. Se você não me obedece, você vai embora, vira as costas e acabou, tá? Mas isso não é, a gente não pode atribuir um valor lógico para isso, tá? Então, por mais que tenha verbo, tenha tudo, isso não é a gente não consegue atribuir um valor lógico para isso, portanto as frases imperativas não são proposições, tá? Existe também um outro tipo que seria as orações abertas, né? A sentença aberta. A gente vê, por exemplo, muito isso em matemática, né? Vamos falar assim, se eu falar para você 1 mais 1 é igual a 2, beleza. Isso é matemática, mas isso é uma proposição. Você pode falar se isso é verdadeiro ou é falso, realmente. 1 mais 1 é 2, então isso é verdadeiro, ok. Agora, se eu falar para você, x mais 1 é igual a 2, isso é verdadeiro ou é falso? Depende. Se o x for 1 é verdadeiro, se o x for qualquer outro número vai ser falso. Então, eu não consigo falar se isso é verdadeiro ou falso. Ou seja, a gente tem uma incógnita aqui que é aberto, né? É uma sentença aberta, exatamente o nome da... Então isso não é uma proposição. Trazendo isso para o português, se eu falo para você, vamos pegar até a alternativa C aqui, que a gente pode usar ela um pouquinho diferente, né? Aqui a alternativa C fala o nome dos jogadores. Quer dizer, o que é o nome dos jogadores? Não sei, depende de um contexto aqui para a gente atribuir isso, se isso aqui é verdadeiro ou se é falso, se isso é uma oração declarativa ou não, né? Então, vamos falar assim, ele é jogador. Vou perguntar para você, pergunta para mim quem. Ele quem? Exatamente, ele quem? Ele seria o caso do X na matemática, tá? Então se eu falar para você, ele é jogador de futebol, você vai falar, bom, eu também não sei, depende de quem é ele. Se eu estiver falando do Ronaldinho Gaúcho, se eu estiver falando do Messi, mas se eu estiver falando do LeBron James, não, ele é jogador de basquete. Então assim, a gente não consegue falar com ele. Dentro de um contexto, né? Se a gente estiver num texto, falando de um texto lá que está falando sobre o Messi, né? Vamos falar que o Messi agora que está em voga aqui, que está saindo do Barcelona, né? Falar assim, um texto falando sobre o Messi e tal, daí fala, ele que é um jogador de futebol, beleza. Aí a gente está falando sobre o Messi, na hora que eu falo ele está retribuindo, fazendo referência ao Messi. Aí, ok, beleza. Então, nesse caso, é uma proposição, tá? Mas simplesmente, se eu jogar uma frase para você, ele é jogador de futebol, eu não consigo falar se isso é verdadeiro ou falso, porque eu não sei quem é ele, tá? Então isso é uma sentença aberta, então a gente tem que tomar muito cuidado. Isso também pode ser interpretado como essas alternativas aqui, ó, a C e a D. Alternativa C, o nome dos jogadores. Alternativa D, o quadrado de um número. Desse jeito que a gente tem aqui, é uma frase incompleta, né? A gente não consegue atribuir o que é o nome dos jogadores, né? Se eu estivesse dentro de um contexto, né, onde uma pessoa está fazendo uma pergunta para mim e eu respondo para ele que é o nome dos jogadores, aí dentro desse contexto isso poderia até ser uma proposição. A gente está comendo o verbo aqui da pergunta e eu só estou dando a resposta direta. Poderia ser, não, é uma proposição, porque a gente não consegue atribuir, né, o nome dos jogadores. O que é o nome dos jogadores? Ou o que é o quadrado de um número? O quadrado de um número. Tá bom, o que é isso? Estou falando que 4 é o quadrado de um número. Beleza, está falando que 4 é o quadrado de um número, sim, é o quadrado de 2. Então, aí poderia ser, mas o quadrado de um número, simplesmente, a gente não consegue atribuir nada a isso. Então, também não é uma proposição. E a última aqui, também a gente tem ativa e uma interrogativa, né? Ser ou não ser, uma interrogativa. Eis a questão, uma frase exclamativa, então também não é
proposição, beleza? Então acho que aqui é uma parte introdutória aqui da proposição, e isso cai bastante, tá? Tanto no CESP quanto no IDECAN aqui que perguntou, na GV também já caiu algumas vezes. Então, assim, essa parte de FCC também já caiu, né? Quem prestou até na minha prova lá, eu sou auditor do CMS aqui de São Paulo, né? Já teve provas de CMS São Paulo, também já teve questões sobre isso, o que é proposição, o que não é. Então, assim, que era a banca era FCC. Então, isso realmente cai em todas as bancas e a gente tem que saber quando que a gente tem uma proposição ou não. Bom, voltando então, pessoal, vamos lá, questão número 2. Questão aqui, então, sobre um pouco aqui de diagramas lógicos e essa parte aqui de proposição também. Assumindo que as premissas dos argumentos a seguir são verdadeiras, analise os itens quanto à sua validade ou não. Então aqui, pessoal, ó, a gente vai ter um argumento. O que é um argumento? Normalmente o argumento é que ele é formado por premissas, né? Normalmente aqui a gente tem duas premissas e uma conclusão, tá? As três são proposições, né? Tanto as premissas quanto o argumento são proposições, e a gente vai analisar essas proposições para ver se, as duas premissas, né? Para ver se o argumento ele é uma decorrência lógica dessas premissas, beleza? Simplesmente isso. Então vamos começar aqui o item 1. A gente tem duas premissas e a conclusão que seria toda criança joga futebol, tá? Como eu já tinha começado o desenho aqui, eu não consigo apagar mais, então vamos usar já o desenho que eu fiz. Primeira proposição ali, a premissa que a gente tem. Toda criança é estudante. Ou seja, o que significa isso? Se eu falar para você que toda criança é estudante. A forma mais fácil de a gente resolver esse tipo de coisa, quando tem esse tipo de proposição, né? O que a gente chama de proposição categórica, que toda A é B, né? Todo A é B, todo isso é aquilo, ou existe um que é um, existe um que não é, ou nenhum é alguma coisa. Sempre que a gente tem uma coisa, nenhum A é B, né? Sempre quando a gente tem esses todo, nenhum, ou algum não, né? Essas quatro termos aí que a gente tem de proposições categóricas, a forma mais fácil de resolver é realmente desenhando, tá? Então, como que a gente faz isso? Primeira proposição que a gente tem aqui, ó. Premissa 1. Toda criança é estudante. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer dois círculos, né? O círculo das crianças e o círculo dos estudantes, né? A criança, ou seja, todo mundo que estiver dentro de criança, do círculo da criança, vai ser criança, e todo mundo que estiver dentro do círculo estudante é estudante. Como a gente tem essa formação? Toda criança é estudante, a criança vai estar dentro do estudante, né? Sempre o termo que a gente tem ali junto com o todo vai estar dentro do outro termo que está depois do verbo, que seria o estudante, tá? Sempre que a gente tem essa formação, todo A é B, o A vai estar dentro e o B vai estar por fora, beleza? Então, nesse caso aqui, a criança vai ser o círculo de dentro e o estudante vai ser o círculo de fora. Todo mundo que estiver aqui dentro desse círculozinho menor é criança. Todo mundo que estiver dentro desse círculo maior é estudante. Inclusive as crianças, porque as crianças estão dentro do círculo grande dos estudantes, beleza? Ótimo, vamos lá. Então, desenhamos a premissa 1. Premissa 2. Existe estudante que joga futebol. Bom, pessoal, existe, aí não é todos. Então, o que significa quando a gente fala que existe um A que é B? Eles têm uma intersecção entre eles têm algum ponto em comum. A gente não sabe se é tudo, se é o mínimo, se é só uma pessoa, mas a gente vai fazer um desenho que englobe qualquer tipo de situação. Ou seja, a gente vai fazer um desenho que ele pegue aqui dentro do estudante, inclusive dentro de criança, porque a gente não sabe se vai ter alguma criança ou não, e desenha dessa forma. Esse desenho aqui são os que jogam futebol. Beleza? Pode ter gente aqui dentro? Pode, eu não sei. Eu sei que tem alguém que é estudante e que joga futebol. Eu sei que tem alguém nessa parte toda aqui, ó, que é a parte da intersecção entre eles, tá? Dentro dessa intersecção aqui, que são os pontos que estão dentro das duas bolinhas, eu sei que tem alguém, mas não sei aonde. Beleza? Então ele fala o quê? A conclusão dele é: toda criança joga futebol. Ou seja, todas as crianças vão estar dentro de jogar futebol? Não, isso não é verdade. Pode ser que esse círculo de jogar futebol ele englobe a criança? Pode ser. Eu não posso afirmar também que não é, tá? Mas eu não consigo concluir que toda criança joga futebol. Isso não é uma conclusão lógica dessas premissas, tá? Pode ser que sim. Pode ser que esse círculo aqui eu desenhei de uma forma que a gente abrange todas as perspectivas.
mas pode ser que só tenha criança aqui dentro, e aí não vai ter nenhuma criança aqui fora. Pode acontecer? Pode, mas eu não sei. Então eu não posso afirmar que toda criança joga futebol. Beleza? Então isso aqui, esse argumento 1 aqui, ele é inválido, tá? Ou não válido. Vamos escrever aqui como não válido, porque as alternativas aqui estão dando como válido e não válido. Número 2. Aqui a gente consegue resolver direto só pela proposição mesmo. Se Bruna é professora, então Bruna não pratica esportes, tá? Então a gente tem aqui primeira proposição aqui P e a segunda Q, né? Se P, então Q. Beleza. Aí ela fala aqui, Bruna pratica esportes, ou seja, isso aqui é verdade, tá? Porque as premissas, quando a gente tem um argumento, a gente tem que considerar que todas as premissas são válidas, tá? Elas são verdadeiras, assim como a conclusão, né? A gente vai falar aqui com a conclusão como verdadeira. Então, Bruna pratica esporte. Isso é verdade. Beleza, então eu já sei que Bruna pratica esporte. Quando a gente tem a primeira premissa aqui, que é uma condicional, né? Se Bruna é professora, então Bruna não pratica esportes, é uma condicional. A gente tem aqui, ó, Bruna não pratica esportes. Eu acabei de ver que Bruna praticar esportes é verdadeiro. Então, isso aqui é falso, certo? Essa partezinha, Bruna não pratica esportes, é falso. Quando eu tenho uma condicional, né? Se P, então Q. Para ela ser falsa, só tem uma hipótese, que é quando a gente tem o caso VF, ou seja, quem está junto com o C aqui, ele é verdadeiro, e quem está junto com o então é falso. Quando a gente tem uma proposição VF, né, que a gente chama, essa condicional vai ser falsa, tá? Sempre. Então, é a única forma. Agora, se a gente tiver verdadeiro com verdadeiro, ela é verdadeira. Se a primeira aqui, o antecedente, o se Bruna é professora, é verdadeiro, é falso, essa premissa toda já vai ser verdadeira, tá? Então, se aqui é falso, a premissa toda é verdadeira. Como eu já sei que Bruna não praticar esportes é falso, essa primeira premissa aqui, a primeira proposição de Bruna é professora, ela tem que ser falsa também. Porque se ela for verdadeira, eu vou ter um caso VF, e aí essa premissa minha é falsa, o que não pode acontecer. Essa premissa tem que ser verdade. Portanto, como Bruna não pratica é falso, essa primeira aqui, Bruna é professora, também é falso. Ou seja, a conclusão dela é que Bruna não é professora. Exatamente, a gente concluiu aqui que Bruna é professora, é falso, né? Cadê aqui aqui, Bruna é professora, a gente descobriu que isso é falso. Portanto, Bruna não é professora, e essa é a minha conclusão, ou seja, esse argumento aqui é válido. Ótimo. Terceiro, vamos lá. Todo jornalista apresenta um telejornal à noite. Vamos lá, mesma coisa, vamos desenhar, né? A gente sabe que a gente desenha. Todo jornalista, aqui vamos colocar aqui que esse aqui é o jornalista, apresenta um telejornal à noite. Vamos colocar aqui o telejornal noturno, vamos escrever de noite. Beleza. Segunda, André é um jornalista, ou seja, o André está aqui dentro, né? O André está dentro dos jornalistas, aqui temos o André. Beleza? Beleza. Aí ele fala aqui, portanto, André apresenta um telejornal à noite. Ou seja, o André vai estar dentro do telejornal à noite, né? Ou seja, se o André ele é jornalista, ou seja, ele está dentro desse bolinha aqui dos jornalistas, ele apresenta um telejornal à noite, isso também é verdadeiro. Ou seja, se ele está dentro de jornalista, ele está dentro dos que apresentam um telejornal noturno. Beleza? Então, esse argumento aqui também é válido, tá bom? Então, esse argumento aqui também, cadê meu cursor aqui? Ele também é válido. Ou seja, vou colocar aqui do lado 3, né, pra gente saber aqui que é no 3. Ele é válido também, porque essa é realmente uma conclusão lógica das minhas premissas. Belezinha? Ótimo. Então, vamos olhar aqui. O argumento 1 é válido? Não, o argumento 1 é inválido. O argumento 2 é não válido? Não, o argumento 2 é válido. 3, C. O argumento 3 é não válido? Também não. 4, D. O argumento 1 é não válido e o argumento 2 é válido? Beleza, isso aqui sim, tá certo, né? Gabarito D. E aí, só pra gente ver, o argumento 2 é não válido? Não, o argumento 2 é válido. Então, gabarito D. Beleza? Vamos lá, então, continuando. Questão número 3. Opa, tirei eu sem querer. Considere e julgue as proposições a seguir como verdadeiras ou falsas. Bom, pessoal, aqui tá vendo? Entra um pouquinho aqui de matemática, né? O que a gente vai fazer? Vamos olhar e ver se elas são verdadeiras ou falsas, essa proposição composta, né? O que a gente tem aqui? A gente tem uma proposição, aqui a gente tem uma proposição composta, né? Que a gente chama de conjuntivo.
um E, né? Quando a gente tem o E, a gente vai ter o quê? Duas proposições interligadas aqui pelo conectivo E, tá? Da conjunção, a gente tem aqui então, ó, primeira, 6 mais 3 é igual a 8. Isso aqui é verdadeiro ou é falso? É falso, né? 6 mais 3 é igual a 9. Então a gente sabe que isso aqui tá falso. Aí tem o E, 1 mais 1 é igual a 3. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Isso aqui também é falso. 1 mais 1 é 2, né? Então isso aqui é falso. Bom, quando a gente tem o conectivo E, né, na conjunção, o que acontece? Para ela ser verdadeira, as duas proposições que formam essa conjunção tem que ser verdadeira. Ou seja, o 6 mais 3 igual a 8 teria que ser verdadeiro e 1 mais 1 igual a 3 teria que ser verdadeiro. Quando as duas são verdadeiras, aí sim o meu conectivo, né, minha proposição composta, ela é verdadeira também. Nesse caso, as duas são falsas, né? Então é falso. Se uma das duas já for falsa, a conjunção já vai ser falsa. Nesse caso aqui, as duas são falsas, então isso aqui é falso. Beleza? Item 2. 2 mais 7 é igual a 9. 2 mais 7 é igual a 9? Beleza, é verdadeiro. Ou, aqui, cuidado, aqui a gente tem uma disjunção, tá? 1 é maior que 3. Igual a 5. Nossa, então igual a 5 aqui, não tem nada a ver isso aqui, né? Bom, isso aqui é falso. 1 é maior que 3 é igual a 5. Isso aqui já tá falso, beleza? Ou seja, o que a gente tem aqui? V ou F. Na disjunção, né, a gente sabe que quando a gente tem o ou, uma das duas podem ser verdadeiras, ou as duas, tá? Então, ela só é falsa, a disjunção, né? Duas proposições ligadas pelo ou, né? Que é uma proposição composta, que a gente chama de disjunção, ela só é falsa quando as duas são falsas. Se uma das duas for verdadeira ou as duas forem verdadeiras, a gente tem uma proposição composta verdadeira. Então, aqui, como no primeiro é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro também, beleza? Item 3. Se 11 é menor que 15, então 3 é par. Bom, aqui a gente tem uma condicional, como a gente já tinha no exercício anterior. A condicional a gente sabe. A gente tem uma proposição simples aqui e outra proposição simples aqui. Ela só é falsa quando for VF, né? Só vai ser falso quando for VF. As outras três coisas, VV, FV e FF, essa proposição é verdadeira. Cuidado, tá? O FF é verdadeiro também. Muito cuidado. Então, 11 é menor que 15? 11 é menor que 15. Isso aqui é verdadeiro. Ótimo. 3 é par? Não, 3 não é par, né? 3 é ímpar. Então, isso aqui é falso. Então, a gente tem aqui uma condicional, né? Condicional é aquela são duas proposições ligadas pelo se, isso, então, aquilo, né? O se, então. Na condicional, quando a gente tem um VF, isso aqui é falso. Portanto, a única verdadeira aqui da nossa questão é o item 2. Beleza? Vamos lá, essa aqui é uma questão até interessante. Por quê? Vamos ver. As alternativas, elas são bem interessantes. A. Somente a proposição 1 é falsa? Não, a proposição 1 e a proposição 3, né? Então, tá errado. B. As proposições 2 e 3 são verdadeiras? Não, a 2 é verdadeira, a 3 é falsa. As proposições 1 e 2 são verdadeiras? Não, só a 2, né? Falso. Vou pular a D, vamos ver a E. A proposição 1 é falsa, beleza. E a proposição 3 é verdadeira. Não, a proposição 3 também é falsa. Então tá errado. Bom, a gente já sabe que o gabarito é D, né? Mas vamos olhar a D? Vamos ver o que ele fala. Aí ele dá uma condicional também pra gente. Aí ele fala assim, ó. Se a proposição 2 é falsa, muita gente vai falar, não, a proposição 2 é verdadeira. Então tá errado isso aqui também. Opa, mas peraí. Aí não vai ter nenhuma alternativa certa. Você vai achar que você errou alguma coisa. Mas não, vamos entender. Vamos lá, pessoal, ó. Se a proposição 2 é falsa, opa, a proposição 2 é falsa? O que eu achei aqui? Não, a proposição 2 ela é verdadeira. Portanto, a proposição 2 é falsa? Isso aqui é falso, tá? Então, a proposição 3 é verdadeira. A proposição 3 é verdadeira? Não, é falso. Então, a gente tem uma condicional aqui, ó, FF. Quando a condicional é FF, ela é o quê? Verdadeira. Por isso que o gabarito é o D. Então, muito cuidado, que essa é uma questão muito interessante. Porque você poderia resolver as três e não perceber o que a alternativa D tem pra gente. Ela fala exatamente, ela dá mais uma condicional. E essa condicional, ela é verdadeira por quê? Porque as duas proposições que a compõem são falsas. Beleza? Por isso o gabarito D. Essa é uma questão super legal, muito interessante, porque você consegue resolver, mas às vezes você se perde nas alternativas por conta dessa, não vamos dizer uma pegadinha, mas é uma forma de apresentar as alternativas que a gente não está acostumado, né? Vamos lá então. Continuando aqui, questão número 4.
Na lógica matemática, duas proposições são equivalentes quando seus valores lógicos forem iguais. Beleza, né? A gente sabe aqui equivalência. Aí ele fala, sobre o tema, analise as proposições a seguir. Aí ele vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Quem possui saúde não sente fraqueza. Quem não possui saúde sente fraqueza. Quem sente fraqueza possui saúde. Opa, a gente pode perceber que aqui, ó, aqui está saúde, nesse aqui o saúde está lá atrás. Né? Aqui tem fraqueza, nesse aqui o fraqueza está lá na frente. E aí aqui de novo, quem não possui saúde não sente fraqueza. Beleza. Bom, pessoal, muita gente vai olhar e falar, pô, mas isso aqui é o quê, né? Quem possui saúde não sente fraqueza. Isso é uma condicional, isso é uma conjunção, uma disjunção, né? O que é esse? Aqui a gente pode perceber que o quê? Se eu falo, quem possui saúde não sente fraqueza. Isso aqui é uma condicional, né? Se a pessoa possui saúde, então ela não sente fraqueza, né? Olhando o item 1. É uma condicional escrita de uma forma um pouquinho diferente. Mas isso aqui, a ideia das 4 frases é de condicional, beleza? Então a gente tem aqui, se P, então Q, né? O se, então a gente sempre, o símbolo dele é essa setinha, né? O conectivo da condicional, se, então. Se P, então Q. As 4 têm a mesma estrutura, uma estrutura de condicional, onde a gente vai ter saúde e fraqueza. Saúde e fraqueza, a 3 ela inverte, né? Fraqueza, saúde e fraqueza na 4 também. Vamos lembrar agora aqui então, pessoal, a equivalência, aqui que já começa algumas questões de equivalência. Equivalência das proposições da condicional, né? Quando a gente tem se P, então Q, a gente tem duas formas de fazer uma condicional, tá? A segunda eu vou falar mais pra frente quando a gente tiver uma questão sobre isso. A primeira, que é bem fácil da gente lembrar. O que eu vou fazer? Eu vou inverter as duas posições, né? Inverte esse com esse, e vou negar as duas. Eu vou inverter e negar as duas proposições. Ou seja, a equivalência, né, isso aqui é um sinal de equivalência, né, três tracinhos, vai ser se não Q, então não P. Entendeu? Eu só joguei o P para lá, pro consequente, o antecedente, o Q vira o antecedente, né, e o P vira o consequente. Ou seja, a gente inverteu os dois com relação à seta. E nega as duas. Beleza? Bom, pessoal, como eu já falei, ó, na 1, na 2 e na 4, a gente tem saúde e depois fraqueza. E na 3, a gente tem fraqueza e saúde. Ou seja, vamos partir da 3, né? Eu quero quem sente fraqueza possui saúde. Eu sei que isso aqui é uma posição, se P, então Q. A equivalente dela, eu vou fazer o quê? Eu vou inverter. Vou jogar o saúde para lá, vou jogar o fraqueza para cá e vou negar as duas. Como que vai ficar isso? Então vamos pegar aqui a equivalente da 3, né? A 3 fala quem sente fraqueza, não vou escrever tudo, possui saúde. A equivalente dela, vou fazer o quê? Vamos começar assim, ó. Quem não possui saúde, porque eu tenho que negar, né? Vou inverter, o possui saúde vai passar lá para frente. Quem não possui saúde, vou abreviar, tá? Possui saúde. Aí eu vou passar o sente fraqueza pro lado de lá, negando. Não, parou aqui. Não sente fraqueza. Beleza? Então, a equivalente do item 3, que seria quem sente fraqueza possui saúde, é quem não possui saúde não sente fraqueza. Onde que a gente pode ver isso? Quem não possui saúde não sente fraqueza na 4. Ou seja, a 3 é equivalente a 4. Gabarito D. As outras, pessoal, a gente pode perceber que ela vai ficar só jogando com quem possui saúde não sente fraqueza. Quem não possui saúde sente fraqueza. Ou seja, isso não é equivalente. Eu estou trocando aqui o não com o outro. A 1 e a 2, possui saúde, não fraqueza. A 2 é não saúde, sente fraqueza. Eu estou negando as duas, né? Mas eu não estou invertendo. Então isso não é equivalência, tá? A única equivalência que a gente vai ter é exatamente essa 3 e 4. Beleza? Então, a questão aqui também é relativamente... Vamos falar que relativamente tranquila, vai. Opa, que eu acho que eu saí aqui
do meu vídeo, eu vou jogar de novo aqui, porque se alguém tiver algum tipo de pergunta, alguma coisa, só mandar no chat que a gente responde, beleza? Vamos lá então, questão número 5, tá? Questãozinha aqui também chata da gente entender, mas eu acho que é uma questão bem legal, tá? Ó, João lançou 2 dados sobre uma mesa e cobriu rapidamente com uma caixa escura. Entretanto, Maria viu o resultado dos 2 dados, números que estão na face superior dos dados, e afirmou que somente uma das proposições abaixo é verdadeira. Bom, ela viu que então eu joguei os dados, ela olhou e viu quais eram os números. Aí tem essas 2 afirmações, 1 e 2, e ela fala, só uma delas é verdadeira. Ou seja, ou a primeira é verdadeira, ou a segunda é verdadeira. Tá? Então a outra vai ser falsa, beleza? O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem o número 3. As duas frases são exatamente a mesma estrutura, tá? Eles só mudam o número. A 1 fala, o número 3 ou o número 4, ou ambos são resultados do lançamento. E na 2 ela troca o 4 pelo 5 só. Bom, pessoal, o que significa isso? Ó? O 3 ou o 4 ou ambos são os resultados. É a disjunção, né? Quando a gente fala isso ou aquilo, para isso ser verdade, uma das duas tem que ser verdade, ou as duas. Então aqui nada mais é que ela fala que o 3 ou o 4 realmente são resultados aqui do meu lançamento. Lembrando, o ou ele só é falso quando as duas forem falsas, certo? Quando nem o 3 e nem o 4 tiverem sido realmente meu resultado. Portanto, se uma dessas duas aqui é falsa, né? Vamos supor que a primeira é falsa. O número 3 ter saído é falso, e o número 4 ter saído é falso, né? Aí se a gente considerar que o número 2, ela vai ser verdadeira. Eu sei que o número 3 já não saiu, porque a primeira frase, se tivesse saído o número 3, a primeira frase também seria verdadeira. Então isso aqui é falso. Então o número 5 é verdade. Beleza? Nesse caso aqui, o número 5 vai ser verdade. Mas o 3 não. Agora, se eu pensar o contrário, né, se essa aqui é falsa e a 1 é verdadeira, vai ser a mesma coisa. Aqui vai ser falso, falso, né, e aqui vai ser falso e o 4 verdadeiro. Né? Então eu sei que aqui pode ser isso ou isso, mas o 3 com certeza é falso. Por quê? Porque se o 3 fosse verdadeiro, se realmente um dos números ali tivesse sido sorteado o 3, as duas premissas estariam verdadeiras, certo? Então, o 3 eu tenho certeza que é falso. Agora, o 4 e o 5, um dos dois vai ser verdade, mas eu não sei qual, tá? Vamos para as alternativas, então. O que é correto a gente afirmar? O número 3 não foi o resultado de nenhum dos 2 dados. Exatamente, né? O número 3 não foi. A gente sabe que o 3 não foi. Aí, o B, o número 3 é o que possui maior probabilidade de ser o resultado. Só porque aparece nas duas, né, a gente fala, então se nas duas estão ali, é mais provável que seja o 3. Não, ao contrário. Se o 3 está ali nas duas, quer dizer, o 3 não é, né? Exatamente isso. Alternativa C, os números 3, 4 e 5 possuem a mesma probabilidade de ser o resultado do lançamento? Não, a gente já sabe que o 3 não pode ter sido o resultado do lançamento. Então, tá errado. Com certeza, o resultado do lançamento foi o número 4. Com certeza? Não. Pelas duas frases aqui, eu sei que o 3 não foi, e aí pode ter sido o 4 ou o 5, um dos dois, mas não os dois. Porque se fosse os dois também, seria verdade, as duas frases também seriam verdadeiras, as duas proposições aqui seriam verdadeiras. Então eu sei que o 4 pode ser, mas não é certeza. 5. A soma dos números que foram resultado do lançamento dos dados é inferior a 4. Não, pode ter sido 6. Não sei. Eu só sei que não foi 3 e que um dos dois é 4 ou 5. Inferior a 4, com certeza não é, né? Na verdade não é, porque eu sei que vai ter saído ou 4 ou 5, eu tenho certeza que saiu. Então não pode ser inferior a 4. Então aqui tá errado. Gabarito, então, letra A, beleza? Vamos lá, então, continuando, questão número 6. Considere a sentença a seguir. Se nasci em Rondônia ou Roraima, então sou brasileiro. Beleza, então aqui temos uma condicional, né? Com cuidado, condicional, porque a gente tem aqui ó, o se então, né? Só que dentro do meu antecedente, né? O antecedente é o que acompanha o se ali, né? Eu tenho uma disjunção. Eu tenho se nasci em Rondônia ou Roraima. A gente tem aqui então uma disjunção. Beleza. Vamos lá, vamos continuar, ver o que ele quer, né? Pra gente saber. Assinale a opção que apresenta uma sentença logicamente equivalente à sentença dada. Bom, pessoal, a gente já fez um exercício agora ali atrás, que a gente sabe que uma das formas da gente fazer uma equivalente da condicional é invertendo as duas, negando ambas as proposições. Todas as alternativas aqui a gente tem um sim então também. Portanto, a gente vai usar
esse tipo de equivalência. Essa aqui inverte, tá? É assim que a gente faz uma equivalente de uma condicional. Inverte as duas e nega ambas as proposições. Beleza, então o então sou brasileiro vai passar para frente, né? Então eu vou começar, eu tenho que ter, e vou negar. Eu vou falar então não sou brasileiro. Se não sou brasileiro, porque ele vai passar lá, ele vai sair aqui do lado do então e vai passar lá para o lado do se, né? Então eu vou procurar uma alternativa que fala se não sou brasileiro, tá? Comece dessa forma. Se não nasci em Rondônia, já está errado. Se nasci em Rondônia, está errado. Se não nasci em Roraima, já está errado. Se não sou brasileiro, se não sou brasileiro, é essa que eu quero. Beleza. E se sou brasileiro e não nasci, pô, também já está errado. Eu nem precisaria fazer a negação da outra parte, tá? Porque só por aqui eu já conseguiria descobrir. Mas vamos fazer, obviamente. O nasci em Rondônia ou Roraima vai passar para o lado de cá, para o lado do então. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que negar também isso aqui. Beleza, mas agora eu tenho... Não basta eu falar não nasci em Rondônia ou Roraima. Não é dessa forma. Por quê? Porque eu tenho uma disjunção. Eu tenho um ou, né? Então eu tenho aqui, vamos falar, nasci em Rondônia é P, nasci em Roraima é Q. Eu tenho um P ou Q, né? Esse aqui é o símbolo do ou, tá? O Vzinho aqui é o símbolo de ou. Quando eu quero negar isso aqui, negação dessa proposição toda, como que eu faço? Eu vou negar as duas, não P e não Q, e vou inverter o ou por E. Simplesmente inverto o chapeuzinho também. Isso aqui, o símbolo aqui do chapeuzinho, né, do circunflexo, é o símbolo do E, da conjunção, tá? Então, quando eu quero negar o P ou Q, eu vou falar não P e não Q. Só inverto o ou por E e nego as duas. Da mesma forma, se eu tenho P e Q, para negar, eu vou negar as duas e trocar o E por ou. É o sentido inverso, né? Vou ficar com não P ou não Q. Portanto, eu tenho aqui nasci em Rondônia ou Roraima, então eu vou falar não nasci em Rondônia e não nasci em Roraima, tá? Então, não nasci em Rondônia, nem, né? O nem é e não, né? Mesma coisa que e não nasci em Roraima, tá? Então, exatamente isso aqui, tá? Pessoal, não sei se é Roraima, cada um fala de um jeito. Aprendi como Roraima desde pequeno, então eu falo Roraima, tá? Pessoal de Roraima ou Roraima, me desculpem se eu estou falando errado. Beleza? Vamos lá, então, continuando. Gabarito aqui dessa questão, D, beleza? Essa aqui, mesma coisa, tá, pessoal? As duas foram questões da Alero aqui, né, da Assembleia Legislativa de Rondônia, tá? Por isso que até eu deixei as duas, porque falei, vou pegar todas as questões dessa prova que envolvem esse assunto, né? Então a gente pode perceber que são questões basicamente iguais, a gente vai ver, ó. Se um animal não tem dentes, então não morde. Uma afirmação logicamente equivalente é a mesma coisa, pessoal. Vou passar o não morde para cá e vou passar o não tem dentes para cá. Como vai ficar? Se o animal morde, então ele tem dentes, né? O que eu vou fazer? Quando eu vou inverter, eu simplesmente aqui vou tirar os dois nãos, né? Então ele vai ficar, se o animal morde, se o animal tem dentes, não. Se o animal não morde, não. Se o animal morde, beleza? Então tem dentes. Exatamente essa aqui, gabarito C, beleza? Inverti, né? Se um animal o não tem dentes passa para lá como tem dentes e o não morde passa para cá como morde. Então, se um animal morde, então tem dentes, gabarito C. Tá? Aí ele fala aqui, a D, existe um animal que não tem dentes e morde? Não, aqui não tem muito a ver, né? Um animal não tem dentes ou morde? Também não. Equivalência de uma proposição condicional, a gente vai inverter e negar as duas. A outra forma de fazer é com ou, mas a gente vai fazer daqui a pouquinho quando a gente tiver uma questão exatamente sobre isso. Beleza? Aqui também, ó, pessoal, essa questão bem legal. Essa aqui já foi do Banestress. Um gerente disse a seus subordinados: todos que atingirem as nossas 3 metas anuais serão promovidos. O ano acabou, o gerente cumpriu sua promessa e Pedro é um de seus subordinados. Pode-se deduzir logicamente que... Vamos lá, pessoal, então, começando aqui, ó. Vamos desenhar isso aqui, ó. Todos que atingirem as metas, as 3 metas, serão promovidos, beleza? Como eu já falei lá atrás, o todos a gente vai desenhar como? Vamos fazer um desenhozinho, né? Aqui está um círculo dos que atingiram as metas, então esses aqui atingiram as 3 metas, tá? Atingiram as 3 metas. E aqui fora vão estar os que foram promovidos. Ou seja,
todo mundo que atingir essas 3 metas vai ser promovido, beleza? Detalhe aqui, pessoal. Isso significa que todo mundo que for promovido vai ter atingido as 3 metas? Não, tá? Não é isso. A gente não pode afirmar isso. Pode ter alguém aqui que foi promovido porque, sei lá, filho do dono e que foi promovido. Pode ter qualquer razão, tá? Mas não necessariamente a única razão para ser promovido é atingir as 3 metas. O que ele fala é, se você cumpriu as 3 metas, se você atingiu as 3 metas, você vai ser promovido. Isso, você com certeza você vai acontecer. Então vamos lá agora aqui, vamos ver as alternativas. Se Pedro foi promovido, então ele atingiu pelo menos uma das 3 metas? Não, isso a gente não pode afirmar, né? Se ele foi promovido, ele pode ter atingido as 3 metas ou não, ou pode ter atingido nenhuma. Porque, como eu falei, às vezes ele é o filho do chefe lá e o chefe quis promover ele porque ele é filho e não atingiu nenhuma das metas, tá? Então, A não pode ser, beleza? B, se Pedro foi promovido, então ele atingiu as 3 metas anuais? Como eu falei, não necessariamente. Ele pode ter sido promovido por outro motivo, tá? Então a gente não pode afirmar isso. C, se Pedro não foi promovido, então ele não atingiu pelo menos uma das 3 metas anuais. Bom, se ele não foi promovido, então beleza, se ele não foi promovido, ele vai estar aqui fora, ó. Ele não foi promovido, a gente sabe que ele não foi promovido. Então eu posso falar que ele não atingiu as metas, certo? Agora, eu posso falar assim para você, ele não atingiu nenhuma das 3, ou ele atingiu... pode ter atingido uma meta, pode ter atingido 2, mas eu tenho certeza que ele não atingiu as 3, porque as 3 com certeza ele não atingiu, porque se ele tivesse atingido, ele teria sido promovido, né? Então, a cadeia C, né? Então ele não atingiu pelo menos uma? Exatamente, tá? Ele não atingiu pelo menos uma das 3, tá? Não necessariamente que ele não tenha atingido as 3, ou nenhuma das 3, desculpa. Então, gabarito aqui, C é exatamente essa. Depois eu vou fazer de uma outra forma para você entender até como a gente também pode fazer isso. A D, se Pedro não foi promovido, beleza? Então ele não atingiu nenhuma das 3 metas? Não necessariamente. Ele pode ter atingido 2. Mas aí, atingindo 2, isso não garantiria a ele ser promovido. Para ser promovido, ele teria que atingir as 3. Então, se ele não foi promovido, não necessariamente ele não atingiu nenhuma. Ele pode ter atingido 1 ou 2, mas ele não atingiu as 3. Portanto, por isso que a D também está errada, tá? Se Pedro não atingiu pelo menos uma das 3 metas, então ele não foi promovido. Aqui, de novo, cuidado, pessoal. Por quê? Porque ele pode ter sido promovido por outro motivo também, né? Então, aqui essa questão também está errada. Mas o que a gente pode fazer? Quando a gente tem isso aqui também, ó, pessoal, todos que atingiram as nossas 3 metas anuais serão promovidos, a gente também pode escrever isso de uma forma de um se então, tá? Então, o que a gente teria aqui? Se... Cadê meu coisa? Se a pessoa aqui, né, no caso, vamos falar Pedro já, né? Se Pedro atingir, vamos colocar todas as metas, né? Atingir, vamos escrever na forma que maiúscula é melhor. Atingir todas as metas, então será promovido. Será promovido. Beleza? O que eu falei lá atrás, agora a gente já acabou de falar. Uma equivalência disso, como que é? Inverte as duas e nega. Então, eu vou falar, se Pedro não foi promovido, exatamente o que a gente tem aqui na C, né? Então, aí a gente vai passar o atingir todas as metas. Quando a gente tem todos, como a gente nega o todos? A gente vai fazer uma questão também disso daqui a pouquinho, mas como que a gente nega falar todo a alguma coisa? Pelo menos um não, tá? É o algum não. A negação do todo, a gente nega com algum não, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho melhor lá na frente, mas só para a gente ver como que a gente também consegue fazer esse tipo de questão. Então eu vou falar atingir todas as metas, vou jogar para o lado de lá negando, ele não atingiu pelo menos uma das metas, né? Uma das 3 metas. Então, que é exatamente o que a gente tem no gabarito da letra C.
Beleza? Mas assim, pelo desenho, acho que fica bem fácil a gente fazer esse tipo de questão. Daqui a pouco eu vou falar uma questão aí de todo, nenhum, como que a gente nega o todo, como a gente nega o nenhum, como a gente nega o algum não. E aí a gente vai, às vezes, você consegue até compreender um pouco melhor o que eu falei aqui nessa questão. Vamos lá, questão número 9. A negação lógica da sentença: todo capixaba é torcedor do Vasco e gosta de muqueca é... Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Beleza? A negação lógica da sentença. Então aqui, ó, vamos lá, vou falar exatamente disso agora. Então a gente tem aqui uma conjunção, né? A gente tem o e. Todo capixaba é torcedor do Vasco e gosta de muqueca. Eu quero a negação disso. Quando eu tenho aqui, então, ó, um P e que, né, eu acabei de falar ali atrás, se eu quero negar tudo isso, como que eu faço para negar? Eu vou negar as duas, não P, não que, e vou trocar o e pelo ou, tá? Simples. É só isso que eu vou fazer. Então, vou negar as duas. Vou trocar o e pelo ou. Desculpa. Como aqui eu tenho um e, né? Então, o meu conectivo aqui vai ser o e, o ou agora, né? Então, o e aqui já está errado, né? A já está errada. Aqui eu tenho o ou, beleza. Aqui eu tenho o e, também já está errado, tá? Aqui eu tenho o ou, aqui eu tenho o ou, beleza. Então, o gosta de muqueca, eu vou negar. Vou falar não gosta de muqueca. Não gosta de muqueca aqui, tá certo. Gosta de muqueca. Opa, isso aqui já tá errado, né? Aqui teria que ser não gosta de muqueca, então a D também não pode ser. Não gosta de muqueca, beleza. Fiquei entre a B e a E. Beleza. O que eu tenho aqui? Todo capixaba é torcedor do Vasco. Cuidado, a negação de todo capixaba é torcedor do Vasco não seria todo capixaba não é torcedor do Vasco, tá? Não é dessa forma que a gente nega o todo, tá? Vamos passar aqui, ó. Negação do todo, eu nego com o algum, 3 pontinhos, não. Opa, meu não ficou muito feio, meu M também. Vamos apagar tudo aqui, vamos escrever tudo. Algum, não. Beleza? E o nenhum? Só para a gente já falar todos os... A negação do nenhum é algum, tá? Algum sim, ou algum algum positivamente, né? O todo eu vou falar não. Por quê, pessoal? Para eu negar, né, isso, ou todo, ou nenhum, ou algum não, eu não preciso, né, quando eu falo, nesse caso aqui, todo capixaba é torcedor do Vasco. Para eu mostrar que isso aqui é falso, falar que todo capixaba é torcedor do Vasco, eu não preciso mostrar para você que nenhum é torcedor do Vasco, tá? Não é assim que eu mostro para você, né? A negação é exatamente isso. Eu tenho que mostrar para você que isso é falso. Para mostrar, eu não preciso que nenhum seja torcedor. Basta que um não seja, tá? Então, se eu falar para você, todo capixaba é torcedor do Vasco, se eu mostrar para você ali, ó, o Pedro ali, ele é torcedor do Flamengo, isso aqui já tá errado, porque não vai ser todos. Então, algum capixaba não é torcedor do Vasco. Eles têm os 3 pontinhos, que não é algum não direto, né? A gente tem algumas palavras aí no meio. Então a ideia é exatamente essa. Então, como que eu nego todo capixaba é torcedor do Vasco? Algum capixaba não é torcedor do Vasco. Exatamente aqui, ó. Algum capixaba não é torcedor do Vasco. A gente tem aqui, ó, o algum não. Exatamente aqui, que essa é a forma da gente negar o todo, beleza? Então, gabarito, questão número 9, E, tá? Da mesma forma, pessoal, só pra gente entender aqui, ó, o nenhum, né? Se eu falo nenhum capixaba é torcedor do Vasco, para eu te mostrar que isso é falso, né? Basta que um seja, certo? Não preciso que todos sejam torcedor do Vasco para que o nenhum capixaba torcedor do Vasco seja falso. Portanto, a negação do nenhum capixaba torcedor do Vasco seria algum capixaba é torcedor do Vasco, né? Basta mostrar que um é torcedor do Vasco, que a minha frase já vai estar falsa. Beleza? Continuando, então, aqui questão número 10. Considere como verdadeiras as sentenças. Aqui, se Ana é capixaba, então Bruna é carioca. Se Carla é paulista, então Bruna não é carioca. Se Ana... A gente tem 3 condicionais, né? A 1, 2 e 3 são condicionais. A 4 é uma disjunção. Ou, né? Ana é capixaba ou Carla é paulista. Bom, pessoal, o que a gente pode fazer aqui? A gente tem... acho que a única opção aqui que a gente tem mais fácil de resolver essa questão é... Aqui a gente sabe que como todas essas sentenças, né, as 4 sentenças são verdadeiras, e aqui é um ou, né, a gente pode ter ou VV, ou VF, ou FV. Né? No ou, basta que uma das duas seja verdadeiras para a gente
para que essa proposição, né, essa disjunção seja verdadeira também. A única coisa que não pode acontecer aqui é FF, né, as duas serem falsas. Então, o que eu vou fazer? Bom, vamos supor primeiro aqui, lógico, a gente vai começar supondo o errado, né, para a gente mostrar que não, por que não pode ser, para depois a gente tomar outra conclusão. Vamos falar que Carla é paulista é verdadeiro, tá? Então, Carla é paulista, isso é verdade. Supus aqui que Carla é paulista é verdadeiro, beleza? Então, isso aqui eu tô falando que é verdade. A Ana é capixaba, não vou nem olhar aqui por essa proposição. A gente, aqui, Ana e capixaba pode ser verdadeiro, pode ser falso, que isso aqui vai ser verdadeiro de qualquer jeito, né? Independente do valor lógico da proposição Ana é capixaba, beleza? Então, vamos lá. Carla é paulista, eu já falei que é verdadeiro. Aqui eu tenho Carla não é paulista. Opa, Carla não é paulista, isso aqui é falso. Eu já falei que Carla é paulista, é verdadeiro. Beleza? Beleza. Se isso aqui é falso, essa primeira proposição, ela vai ter que ser o quê? Ela vai ter que ser falsa também, certo? Por quê? Porque se aqui for verdadeiro, eu tenho VF e eu não posso ter VF. Portanto, isso é falso. Ótimo. Então eu sei que Ana não é capixaba, é falso. Vamos por aqui, ó. Ana é capixaba. Ana é capixaba, é verdadeiro, né? Se eu falei que não é capixaba, é falso. Então é capixaba, isso é verdadeiro. Beleza, se Ana é capixaba é verdadeiro, Bruna ser carioca tem que ser verdadeiro também. Por quê? Porque se for falso, eu vou ter uma proposição aqui, uma condicional VF. E eu não posso ter uma condicional VF, porque essa minha afirmação é verdadeira, porque ele fala aqui em cima, ó, considere como verdadeiras todas as sentenças. Então não pode ser VF. Então, se a Ana é capixaba é verdadeiro, Bruna é carioca é verdadeiro. Tá? A gente pode perceber, pessoal, que sempre que a gente for estar fazendo esse tipo de sequência para a gente conseguir descobrir o valor lógico de cada uma. Se a gente tem aqui a primeira parte verdadeira, a segunda vai ser verdadeira também. Se a gente tem uma segunda parte falsa, a primeira vai ser falsa, tá? A gente fala que a verdade vai para frente e a falsidade vai para trás, tá? Isso quando a gente tiver exatamente nessa formatação aqui, se alguma coisa, então aquilo. Se eu sei que a segunda é falsa, a primeira vai ser falsa, porque a gente não pode ser VF. E se eu sei que a primeira é verdadeira, a segunda vai ser verdadeira também. Então a verdade vai para frente e a falsidade vai para trás. Beleza? Beleza, descobri tudo isso. Então agora aqui, ó, Bruna não é carioca. Deixa eu só apagar essa seta aqui para não me confundir. Bruna não é carioca. Acabei de ver aqui, ó. Bruna é carioca, eu vi que é verdadeiro. Então aqui vai ser falso. Beleza. Carla é paulista. Opa, Carla é paulista, eu sei que é verdadeiro, né? Carla é paulista é verdadeiro. Opa, eu cheguei num VF, ó. Aqui eu tenho que VF. Se eu cheguei num VF, isso aqui vai ser falso. Pode ser falsa? Não, não pode ser falsa. Então, tudo que eu fiz aqui está errado, tá? Ou seja, Carla é paulista não pode ser verdadeiro. Porque se Carla é paulista é verdadeiro, eu chegaria aqui num VF, o que me daria uma proposição falsa, que não pode acontecer. Então, eu já sei com certeza que Carla é paulista é falso. Isso aqui é falso. Se isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro. Opa. Verdadeiro. Então, Ana é capixaba, eu já sei que é verdadeiro. Então, vamos apagar tudo aqui que eu fiz antes e vamos agora considerar dessa forma. Ana é capixaba é verdadeiro, Carla é paulista é falso. Beleza? Então, ó, Ana é capixaba, já sei que isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro. Ana não é capixaba, eu sei que isso aqui é falso. Carla é paulista, é falso. Então, Carla não é paulista, é verdadeiro. Beleza. Tem mais Carla aqui. Carla é paulista. Isso aqui é falso. Beleza? Maravilha. Se Ana é capixaba é verdadeiro, Bruna é carioca, também tem que ser verdadeiro, tá? E aqui eu vou ser o quê? Falso. Bom, agora eu fiquei, ó, VV, beleza, primeira verdadeira. FF é verdadeiro. FV também é verdadeiro. E VF aqui é ou, né? Aqui não é uma condicional, né? Então pode ser VF aqui, ok, tá certo. Então todas as proposições agora são verdadeiras, beleza. Descobri então que Ana é capixaba. Então Ana é capixaba, beleza. Aqui todas as minhas alternativas eu tenho E, né? E. Beleza, então tudo certo. Ana é capixaba? Ana é capixaba. Então aqui já tá errado e aqui também tá errado, beleza? Beleza. O que mais que eu descobri aqui? Que a Bruna é carioca. Bruna é carioca. Beleza, Bruna é carioca. Beleza, Bruna é carioca. Bruna não é carioca. Aqui já tá errado também. E Bruna é carioca também. Beleza, sobrou A e D, né? A e D. E eu sei que aqui é verdade que Carla não é paulista. Portanto, Carla é paulista. Opa, tá errado. Carla não é paulista. Beleza. Gabarito aqui, então, D. Beleza? Tranquilo.
Vamos lá, continuando então, o gabarito da questão 10 é D, né? Confirmar aqui tudo que eu tenho sempre meu gabarito lá para ver se eu não errei nada, né? Mas beleza, tá certinho. 11, vamos lá, partindo aqui para a última parte aqui pra gente, agora são questões também bem rapidinhas que a gente faz. Considere a sentença, Joana gosta de leite e não gosta de café. Sabe-se que a sentença é falsa, beleza? Essa questão aqui também é bem interessante, pessoal, ela é muito legal porque ela envolve, acho que provavelmente aí 3 tipos de equivalências, tá? Que a gente conhece. Então, assim, equivalências e negações, né? De proposições simples, de proposições compostas. Então, ela é bem legal por isso. Então, ó, sabe que essa sentença é falsa. Beleza, o que eu tenho aqui? Eu tenho um E, né? Joana gosta de leite e não gosta de café. Como que eu nego isso? Primeira opção que a gente sempre tem, que a gente sempre pensa. Nega as duas e troca por ou, né? Nego a primeira e a segunda e troco por ou. Ficaria, Joana não gosta de leite ou gosta de café. Beleza? Vamos procurar? Joana gosta de leite ou não gosta de leite, beleza? E não gosta de café, não, tá errado, né? Seria o ou. Então, a gente não tem ela aqui também. Se Joana, não, que se Joana não é o que a gente está procurando. Joana gosta de leite? Não, a gente está procurando Joana não gosta de leite. É aqui, ó. Se Joana não gosta de café, também sim, então não é isso que a gente está procurando. Joana não gosta de leite, beleza? Ou não gosta de café? Opa, também não é, né? Pô, não tem nenhuma alternativa. E aí o que você vai pensar, o que você vai fazer? Opa, então vamos lá, né? Então vou pensar outra forma. Existe mais uma outra forma de negar o E, a conjunção? Tem. Como? Com a condicional. Por quê? Porque como que é a negação da condicional? Vamos lembrar aqui, ó. Se eu tenho aqui, ó, se P, então que, né? Como que eu nego essa proposição? Para eu saber como que eu nego, vamos lembrar. Para a proposição ser falsa, para a condicional ser falsa, tem que ter um Q, um V e um F. Obrigatoriamente, essa tem que ser V e essa tem que ser falsa, certo? Ou seja, a primeira tem que ser verdade e a segunda tem que ser falsa. Portanto, para eu negar, quando é o caso de falsidade, eu vou fazer o quê? A primeira tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser... Opa, deixa eu pegar aqui. E a segunda tem que ser falsa. Portanto, o que eu faço? A negação do sim, então, eu mantenho a primeira e nego a segunda. Porque VF, tá? O F eu vou negar, então eu vou inverter. E tem que ser dessa forma. P, E, não que. Beleza, então, vou fazer uma condicional dessa forma. Da mesma forma que se eu tiver, então, o P e que, né? Vamos agora inverter aqui. A negação disso aqui vai ser como? Se P, então, não que. Beleza? Vou negar a segunda. Então, se eu tenho aqui, ó, se Joana gosta de leite e não gosta de café, ela vai ficar como para mim? Se Joana... P mantém, né? Se Joana gosta de leite, vamos deixar assim, então... Se Joana gosta de leite, então, aí eu vou negar o não gosta de café, que vai ficar como? Gosta de café, beleza? Fiquei com isso aqui, ó. Se Joana gosta de leite, então gosta de café. Vamos procurar essa agora, então? Beleza. Vamos pegar só as que tem sim, então, né? Que seria a B e a D. Primeira, se Joana gosta de leite, beleza? Então ela não gosta de café. Não deu, né? Vamos ver a D. Se Joana não gosta de café... Opa, não gosta de café tá lá atrás, né? E ali era gosta, aqui é não gosta. Não estranho. Então ela não gosta de leite. Opa, aqui a gente gosta de leite no começo. E era gosta, não era não gosta. Opa, olha só que legal. Como que é uma equivalência do sim, então? Eu vou passar essa aqui para cá e essa aqui para cá, negando. Ou seja, eu vou ficar com o quê? Se Joana não gosta de café, então não gosta de leite. Não gosta leite. Opa, exatamente a D, né? Ó. Se Joana não gosta de café, então não gosta de leite, gabarito D. Perceba que essa questão, ela
a primeiro teste que a gente faz, a negação do E, eu vou testar o OU. Não tinha. Segunda, vou fazer então o teste aqui do sim então. Olhei o sim então, também não tinha. Aí você tem que fazer o quê? Inverter, né? Uma outra forma que a gente poderia, talvez, fazer é, como na conjunção, né, no E, a ordem aqui não importa, eu poderia ter feito já o contrário. Colocava Joana não gosta de café e gosta de leite. E a hora que eu for fazer a negação aqui na forma do sim então, eu manteria o não gosta de café na primeira parte, ficaria se não gosta de café, então não gosta de leite, negando ali. Sairia a alternativa D direto também. Mas é que normalmente a gente não pensa que vai estar dessa forma, né? Então a gente faz o quê? Tá nessa ordem, vou fazer isso. Mantém a primeira, nega a segunda. E aí fazendo sim então. Aí você vai ver que não tem. Aí você inverte as duas negando, e aí você vai achar a alternativa D, tá? Para quem tivesse pensado já fazer da forma ao contrário, direto, já sairia a resposta na hora. Mas na hora da prova a gente nunca vai pensar dessa forma, né? A gente nunca vai, vou fazer já o contrário porque vai estar o contrário da resposta. A gente não é difícil de perceber isso na hora. Só na hora que você faz, procura a resposta, não acha, aí você fala, mas eu vou fazer isso. Aí você inverte e aí vai dar certo. Beleza? Então, gabarito aqui da questão número 11. D. Questão número 12. Que essas questões aqui também são bem da mesma forma de se fazer, né? Considere verdadeiras as afirmações feitas por Adelson. Vejo TV ou leio. Então, todas elas são verdadeiras, lembrando, né? Vejo TV ou leio, bebo cerveja ou não vejo TV, ponho óculos ou não leio. Beleza, todas disjunções, né? A gente sabe que para disjunção ser verdadeira, basta que uma das duas seja verdadeira, ou as duas, beleza? Sabe-se que ontem Adelson não pôs óculos. Já me falou aqui que ele não pôs óculos, tá? Isso já é uma verdadeira, isso é verdade. Portanto, aqui, onde que ele fala aqui de pôr óculos? Aqui, ó. Põe o óculos. Isso aqui eu sei que ele não pôs, né? Então isso aqui é falso. Se põe o óculos é falso, o não leio tem que ser verdade. Ele não lê. Por quê? Porque se aqui for falso, a gente vai ter uma proposição falsa, FF. O que o enunciado já me falou que não pode acontecer, tem que ser verdadeira. Beleza. Então, não leio é verdadeiro. Aqui eu tenho um leio, né? Leio, então isso aqui é falso, porque eu sei que ele não lê. Se leio é falso, o vejo TV tem que ser verdade, né? Porque o vejo TV é verdade, e aí a gente tem uma proposição, uma disjunção verdadeira. Vejo TV é verdade, a gente tem aqui, não vejo TV. Desculpa, pessoal. Vejo TV é verdadeiro, não vejo TV é falso, tá? Se o vejo TV é verdadeiro, o não vejo é falso. Então, se aqui já é falso, essa primeira aqui tem que ser verdade. Por quê? Porque no ou, uma das duas tem que ser verdade para que isso seja verdadeiro. Então, eu descobri que ele vê TV, que ele bebe cerveja, que ele não lê e ele não põe óculos, né? Foi isso que a gente descobriu. Então, aqui, ele leu? Não, ele não leu. Então, aqui, leu e beber? Não, então já está errado. Segunda, ele não bebeu cerveja? Não, descobriu ali que ele bebeu cerveja, né? Então aqui também já está errado. Ele não pôs os óculos? Beleza, ele já tinha falado que não pôs. E não bebeu cerveja? Ele bebeu cerveja, né? Então tá errado também. Ele leu? Não, a gente viu aqui que ele não leu, né? Então essa aqui também está errada. Bebeu cerveja? Vimos lá que bebeu cerveja. Viu TV? Viu TV, né? São essas duas aqui, ó. Vejo TV e bebo cerveja. Então o gabarito aqui é E. Beleza? Tranquilo. Questão bem tranquilinha aqui, gabarito E. Esse tipo de questão tem muito, tá, pessoal? A gente sempre tem são várias proposiçõezinhas que eles nos dão falando que é verdadeira, e aí fala uma das proposições simples, né, que compõem todas essas proposições simples, e aí você vai indo frase por frase ali, proposição por proposição, descobrindo o valor lógico de cada uma das partes, e aí na resposta aí a gente vai ter esse tipo de informação para chegar à conclusão de cada uma das proposições simples aí que formam as nossas proposições. Beleza? Questão número 13. Considere a sentença. Se corro ou faço musculação, então fico cansado. Uma sentença logicamente equivalente a essa é, mais uma vez, né, pessoal? Sim, então. Vamos testar a primeira forma. Como que seria a primeira forma de fazer? Inverte as duas, né? É um sim, então, eu quero o equivalente. Vou inverter as duas coisas, negando cada uma delas. Ficaria aqui, se não fico cansado, começaria assim, né? Se não fico cansado, então a negação de corro ou faço musculação. Vamos procurar aqui ver se tem alguma dessa forma? Se não fico cansado.
Se não corro ou não faço musculação, já não é. Se não corro e não faço, não. Eu quero comece com se não fico cansado. Não corro, aqui já nem é condicional, então esquece. Também não é condicional. Aí também não é condicional. Opa, então é aquela primeira forma que a gente sabe de fazer uma equivalência da condicional, que é com outra condicional, né, a contrapositiva, que a gente chama, invertendo as duas e negando ambas. Não é essa a resposta que a gente vai ter aqui. Então, como que vai ser a outra forma de a gente fazer uma equivalente da condicional? Vamos lá, pessoal, acabei de falar ali atrás da negação da condicional, né? Cadê meu cursor aqui para escrever? Aqui. Na negação, o que a gente falou? O que eu falei ali atrás? Eu tenho que ver o caso VF, né? Que é quando a condicional é falsa, beleza? Agora, os outros 3 casos, né? Que seria VV, FV e FF. Nesses 3 casos, a condicional é verdadeira, né? Nesses 3 casos aqui, a condicional é verdadeira. O que a gente pode perceber? Que se a primeira parte for falsa, ela vai ser verdadeira, beleza? Se a primeira parte for falsa, ela é verdadeira. Bom, legal. Ou se a segunda parte for verdadeira, ela também vai ser verdadeira já. Por quê? Porque a única forma dela ser falsa é no VF, tá? Beleza. Então, pessoal, como que eu vou fazer a equivalência? Eu vou olhar as três formas da condicional ser verdadeira. Essas 3 aqui. Ou seja, basta que a primeira seja falsa ou que a segunda seja verdadeira. Portanto, a equivalência da proposição se P, então Q, eu vou fazer como? A primeira falsa, então eu vou negar a primeira ou manter a segunda. Então eu nego a primeira e mantenho a segunda, né? Aqui no VF a gente fazia como? A primeira tem que ser V, né, na negação. A primeira tem que ser V e a segunda tem que ser F. Então eu seria P e não Q. Eu manteria a primeira e negaria a segunda, na negação. Que é o que muita gente conhece aqui como a regra do mané, né? Mantém a primeira, nega a segunda, mané. Isso é na negação. Na equivalência, né, a gente vai ter aqui F nega a primeira e mantém a segunda, né? Neymar, a regra do Neymar, tem vários tipos de forma da gente lembrar dessa regra. Eu gosto, sim, é legal você saber, né, a regra do Mané, a regra do Neymar e tudo mais, mas eu acho assim, entendeu? Dessa forma que eu falo também, eu acho que fica mais fácil a gente lembrar, porque muitas vezes a gente fala, a regra do Mané, a regra do Mané é o quê? A negação da condicional para conjunção. Às vezes pode confundir se você só decorar tipo, com a regra. Aqui dessa forma você consegue lembrar, ó. Bom, no caso dela ser falsa é VF, então eu vou manter e negar a segunda. No caso dela ser da equivalência, eu quero o quê? F, V, né? F ou V. A primeira tem que ser falsa ou a segunda verdadeira. E aí eu vou fazer isso. Eu nego a primeira ou mantenho a segunda. Beleza? Então é dessa forma. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a equivalência do sim, então. Beleza? Mantenho a mesma ordem, mas o que eu vou fazer? Eu vou negar isso aqui, eu vou substituir o então aqui por ou, e vou manter o fico cansado. Beleza? Então, como que eu vou? Vamos começar por aqui, ó. Vou começar pelo fim aqui, né? Vou falar ou mantém ali, né? Ou fico cansado. Vou fazer aqui assim, que eu acho que fica melhor a letra, né? Ou fico cansado, tá? Ou fico cansado. Beleza, então agora vamos fazer o quê? A primeira parte. A primeira parte eu vou fazer o quê? Eu vou negar o corro ou faço musculação. Como que eu nego essa disjunção, né? O ou. Eu nego as duas, nego aqui e substituo o ou por e. Beleza? Então o que vai ficar? Vou falar não corro e, né? E não faço musculação. Não faço musculação ou fico cansado, né? Beleza? Que seria aqui essa segunda parte. Onde eu vou ter isso? Ó? Não corro e não faço musculação ou fico cansado, que o gabarito é C. Beleza? Como eu sabia que não tinha aquela forma da contrapositiva, né? Negando as duas e invertendo o lado, eu vou partir para essa outra
forma de equivalência que é com o ou, né, com uma disjunção, fazendo a equivalência da condicional com uma disjunção, que aí vai dar, então, o gabarito C para a gente aqui nessa questão. Vamos lá, 14. Mais uma daquele tipo, pessoal. Ó. Considera a afirmação. Existem insetos que não são pretos, ou seja, algum inseto não é preto, né? Algum não. Existe, 3 pontinhos, não. Se essa afirmação é falsa, então é verdade que... Vamos lá, pessoal, o que eu tinha falado lá atrás? Ó? Como que eu nego o todo com um algum... 3 pontinhos. Opa. Algum não. E o nenhum, eu nego com o algum, né? Como aqui eu tenho algum não, então eu vou negar isso com o quê? Com o todo. Ou, então, algum inseto não é preto, a negação disso é todo inseto é preto. Gabarito B. Questão assim, bem simples, a prova aqui do MPE do Alagoas, tá? Ministério Público Estadual do Alagoas. Então aqui, gabarito B, uma questão bem rápida, bem simples a gente fazer, né? Não precisa nem ficar pensando muito, tá? Se a gente souber essa regra, eu nego todo com algum não, e eu nego algum não com todo, né? Obviamente, a mão via de mão dupla aqui, e eu nego nenhum com algum, e eu nego algum com nenhum. Dessa forma, então, como eu tenho aqui, existem insetos que não são pretos, ou algum inseto não é preto, a negação disso é todo inseto é preto, tá? Beleza? Por mais que seja absurdo falar que todo inseto é preto, né? Mas é o que a proposição aqui nos mostra, e é isso que a gente vai chegar na resposta. Beleza? Beleza, vamos lá então, pessoal. Questão número 15. Voltando, né? Considere a proposição a seguir. Beleza, pessoal. 30% de 120 é igual a 36. 25% de 140 é igual a 36. Ele sempre vai ter aqui essas mesmas duas proposições nas três opções aqui que a gente tem, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, 30% de 120. Bom, para quem não conseguisse fazer de cabeça, né? A gente pode fazer aqui. 30% é 0,3, né? 120 vezes 0,3. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 1 é 3. Como a gente tem aqui uma casa depois da vírgula, a gente vai olhar uma casa, né, antes da vírgula aqui. Então a gente vai usar também a mesma coisa, pula a vírgula uma vez para cá. 36. Então 30% de 120 é 36. Beleza. Então aqui, ó, aqui é verdadeiro, né? Aqui também é verdadeiro e aqui também é verdadeiro, né? Aqui a gente tem nas três posições aqui 20%. Aí ele fala aqui, ó, 25% de 140 é 36. Bom, pessoal, 25%, o que é? A gente divide por 4, tá? É a mesma coisa, 25%, 50% a gente dividiria por 2, né? 75, 3 quartos, na verdade, né? E 100% que é o número inteiro, né? É o próprio número. Então, 25% eu divido por 4, tá? 140 dividido por 4. 140 por 2 é 70, 70 por 2 é 35. Opa, então 25% de 40 é 36? Está errado, isso aqui é falso, né? Porque isso é 35. 25% de 40 é 36? É falso. 25% de 40 igual a 36? Isso aqui é falso. Beleza, agora a gente vai olhar para as proposições compostas como um todo, para saber se elas são verdadeiras ou falsas. Aqui eu tenho o quê? Vamos ler, meu conectivo é o E, eu tenho uma conjunção. Para a conjunção ser verdade, as duas têm que ser verdadeiras. Aqui é verdade e aqui é falso. Portanto, essa conjunção é falsa. 2. Eu tenho um ou seja, uma disjunção. Para a disjunção ser verdadeira, basta que uma das duas seja verdadeira. Ou as duas, ou uma delas. Ela só é falsa quando as duas são falsas. Como a primeira aqui é verdadeira e a segunda é falsa, então isso aqui é verdade. Tá bom? 3. 25% de 40... Eu tenho sim, então, né? Condicional. Se isso, então aquilo. A gente já sabe que a condicional só é falsa no caso de VF, né? Quando for VF. Nesse caso aqui, a gente não tem isso, a gente tem um FV. Então, se F então V, né? Quando a gente tem nessa formação FV, isso aqui é verdadeiro. Portanto, só a primeira é falsa e a 2 e a 3 são verdadeiras. Apenas a proposição é verdadeira? Não. Apenas a proposição 2 é verdadeira? Apenas não. A 2 e a 3, né? Apenas as proposições 2 e 3 são verdadeiras? Exatamente. Todas são verdadeiras? Não. E nenhuma é verdadeira? Também não. Gabarito C. Beleza? Vamos lá, então, continuando.
Estamos quase acabando, hein? Vamos lá. Considera a sentença aqui, então, mais uma condicional, tá? Pessoal, condicional é o que mais cai, tá? Então, assim, a gente tem que realmente saber todas essas regrinhas aí da condicional, principalmente as equivalências e as negações da condicional. Que isso, basicamente, quando cai essas duas, tá? Considera a sentença. Se não estou cansado, então, cuidado aqui, ó. Vejo televisão ou vou ao cinema. Mais uma vez, a gente tem uma disjunção dentro de uma das duas partes da condicional, né? A negação lógica dessa sentença é... Bom, então eu quero fazer o quê? Eu quero saber a negação da sentença. Como eu já falei ali um pouquinho lá atrás, é o caso aqui do VF, né? Quando que a condicional é falsa? Quando a primeira parte é verdadeira e a segunda é falsa. Se eu quero a negação, então eu vou fazer o quê? Eu vou manter essa primeira parte e vou negar a segunda. E substituindo aqui o conectivo sim, então, por e, né? Vamos lá, a negação aqui. Eu tenho aqui, vamos lá, se P, né? Vamos falar aqui, ó, não estou cansado, é P. Então, aí eu tenho aqui um Q ou R na condicional, no antecedente e no consequente, né? Vejo televisão ou vou ao cinema. Eu tenho aqui, então, um Q ou R. Isso aqui é a minha, aqui é o antecedente, né? O que está junto com o C, se não estou cansado. E o meu consequente é vejo televisão ou vou ao cinema. Então, a negação disso, eu vou fazer o quê? Vou manter a primeira, né? P. E, porque a primeira tem que ser verdade e a segunda tem que ser falsa. Então, eu vou fazer o conectivo aqui com o E. Beleza? E aí eu vou negar isso aqui, ó. Q ou R. A negação do Q ou R é não Q, E, né? Porque eu troco o O por E, eu inverto aqui o sinal, não R. Beleza? Então, o que eu vou ter? Eu vou procurar o quê? Uma frase que esteja falando não estou cansado. P aqui eu vou manter, né? Vamos falar aqui, o que é o que, né? Aqui é P, vejo televisão é o Q, e o vou ao cinema é o R, né? Então o P eu vou manter igualzinho, tá lá, não estou cansado, e não o Q. O Q era vejo televisão, então eu vou colocar o quê? Não vejo televisão. E o não R, que era vou ao cinema, não R vai ser não vou ao cinema. E tudo com o conectivo E, né? Porque a equivalência, a negação do sim, então, a gente faz com o E, né? Aqui tem que ter um Ezinho. E aqui a negação do ou, a gente também faz com o E. Então, eu vou ter uma frase que seria não estou cansado, e não vejo televisão, e não vou ao cinema. Não estou cansado, não vejo televisão, e não vou ao cinema. Exatamente o gabarito D. Tá? As três primeiras eram com sim, então, lembrando, pessoal, a negação do sim, então, a gente só faz com o E, né? Então, não daria aqui para a gente fazer com o sim, então, também. O sim, então, que a gente faz a condicional, que é uma outra condicional, que é aquela que a gente inverte, é a equivalência, não é a negação, tá? Então, a equivalência do sim, então, a gente pode fazer com outra condicional, invertendo as duas e negando as duas, com o ou, que no caso a gente nega a primeira e mantém a segunda, e a negação da condicional, né, a negação do sim, então a gente faz dessa forma, mantém a primeira e nega a segunda. Beleza? Gabarito, então, aqui, D. Vamos lá, para acabar, hein? Estamos quase. 17. Considerando que a afirmação nenhum pescador sabe nadar não é verdadeira, ou seja, ele quer a negação dessa frase. É correto concluir que... Então, vamos lá, pessoal. Nenhum pescador sabe nadar. Acabei de falar ali atrás. Como que eu nego o nenhum? A negação do nenhum eu faço com o algum. Beleza? Então, nenhum pescador sabe nadar. O que eu vou procurar ali? A negação disso vai ser algum pescador sabe nadar. Tá? Primeiro aqui, ó. Há pelo menos um pescador que sabe nadar. Exatamente. Algum pescador sabe nadar. É isso que significa o há pelo menos um, tá? Normalmente aparece assim mesmo. Pode aparecer algum pescador sabe nadar, ou pelo menos um pescador sabe nadar. Qualquer tipo de frase que tenha essa ideia, tá? Aqui, quem não é pescador não sabe nadar? Nada a ver, né? Ou a gente pode fazer também pelo desenho, né? Como seria pelo desenho aqui? Aqui seria pescador, e aqui seriam as pessoas que sabem nadar, tá? Quem não é pescador não sabe nadar? Não, pode estar aqui, exatamente, né? Todos os pescadores sabem nadar? Não, a gente falou aqui que nenhum pescador sabe nadar. Todas as pessoas que sabem nadar são pescadores? Não, nenhum. Ninguém que sabe nadar é pescador?
Entendeu? Então, assim, o que a gente está falando aqui? A negação dessa proposição é nenhum pescador sabe nadar, tá bom? Pô, a negação de nenhum pescador sabe nadar é algum pescador sabe nadar. No caso aqui, há pelo menos um, que é a mesma coisa que a gente está falando. Beleza? Eu marquei a resposta, gabarito A, 17A, isso mesmo, exatamente. Vamos lá, mais uma aqui, então, dessas de desenho, tá? Considere as afirmativas a seguir. Aquilo lá da Prefeitura de Salvador. Alguns homens jogam xadrez. Opa. Que é? Como eu faço o desenho do algum? O desenho do algum é assim, tá? Ó. Tem uma conexão entre eles. Aqui são os homens, e aqui são os que jogam xadrez. A gente sabe que alguns homens jogam xadrez. Eu sei que eu tenho alguém aqui nessa intersecção entre eles. Existe algum homem que joga xadrez. Ótimo. Ele fala aqui, quem joga xadrez tem bom raciocínio. Opa, ele fala assim, então o que significa isso? Que todo mundo que joga xadrez tem bom raciocínio. Ou seja, todo mundo que joga xadrez tem bom raciocínio. Aqui seriam pessoas de bom raciocínio. Beleza? Ótimo. Então vamos lá. É isso aqui é o meu desenho. O pessoal que joga xadrez está dentro do que tem bom raciocínio. E eu sei que existe uma intersecção entre homem e os que jogam xadrez. Então vamos olhar agora aqui o que a gente pode concluir disso. Todos os homens têm bom raciocínio? Não, não necessariamente. Eu posso ter um homem aqui, se ele estiver aqui, ele vai estar dentro do conjunto de homens, essa bola aqui é o conjunto de homens, e ele está fora dos que têm bom raciocínio. Pode acontecer isso? Pode. Então, isso aqui está errado. Mulher não joga xadrez? Pessoal, a gente não falou sobre mulher nessa questão. Então a gente não pode concluir nada sobre mulher. A gente está falando sobre homens jogarem xadrez. Mulher, a gente não tem nem o direito de falar. Porque a gente não tocou no assunto de mulheres aqui. Então, esquece essa alternativa. Quem tem bom raciocínio joga xadrez? Bom, pessoal, pode ter alguém aqui, ó. Quem está aqui, ele vai estar dentro das pessoas que têm bom raciocínio e vai estar fora do conjunto dos que jogam xadrez. Pode ter alguém aqui? Pode. Eu não sei, mas pode. Então, eu posso afirmar que quem tem bom raciocínio joga xadrez? Não, não posso afirmar isso. Eu estou mostrando aqui que isso pode não acontecer, tá? Então, tá errado. Homens que não têm bom raciocínio, ou seja, se eu estou pegando um homem que não tem bom raciocínio, ó, vamos pegar esse cara aqui, ó, que eu já até fiz a bolinha dele. Ele é um homem e está fora das pessoas que têm bom raciocínio. Ele vai estar nesse lugarzinho aqui, ó. Falar, o homem que não tem bom raciocínio, quer dizer, o cara que está aqui, ele não joga xadrez? Não, não joga. Porque se ele está aqui fora do bom raciocínio, com certeza ele está fora do xadrez. Certo? Por quê? Porque o xadrez está todo dentro do bom raciocínio. Se o cara está fora do bom raciocínio, ele não vai estar dentro do xadrez. Portanto, exatamente isso. E aí, vamos olhar aqui porque que a E está errada. Quem não joga xadrez, então alguém que seja fora do xadrez, não tem bom raciocínio. Bom, vamos usar esse mesmo cara aqui, ó. Esse cara tá fora do xadrez? Tá fora do xadrez. Mas ele tá dentro do bom raciocínio? Tá dentro. Então, isso não necessariamente é verdade. A gente não pode afirmar isso. Por quê? Porque eu posso ter alguém que esteja dentro do bom raciocínio e não esteja dentro do jogar xadrez. Beleza? Então aqui, gabarito D. Maravilha. Questão 19. Este mês tem 31 dias e o mês que vem também terá. Beleza, aqui eu tenho uma conjunção, o E. Aí ele fala que a negação dessa afirmativa, ou seja, negar o E. Como que eu nego o E? Já falei aqui algumas vezes, né? Como a gente nega se P se não, né? P, E, Q. A negação disso, né? A negação do P e Q, ela é feita como não P ou não Q. Beleza? Então vamos lá. Este mês tem 31 dias, eu vou colocar o quê? Este mês não tem 31 dias, tá? Ele fala que esse mês tem 30 dias. Pessoal, pode ter 28, né? Pode ser fevereiro. Então não necessariamente vai ter 30, tá? Eu posso falar que esse mês não tem 31, mas eu não posso falar que ele tem 30. Se fossem só essas duas opções, 30 e 31, aí até vai. Mas a gente tem fevereiro que tem 28 ou 29 se for ano bissexto. Então eu não posso falar que esse mês tem 30, tá? Então tá errado isso aqui. Este mês não tem 31 dias, beleza. Este mês tem 31 dias. Não, esse mês não tem, né? Eu acabei de ver ali que ele tem que falar isso.
Este mês tem 30 dias. De novo, ó. Não, esse mês eu não posso falar que ele tem 30. Este mês não tem 31 dias. Beleza, já estou entre a B e a E, né? O E aqui vai virar o quê? Vai virar ou, né? Então eu tiro o E e viro ou. Aqui eu coloquei o não, né? Esse mês, opa, não é aqui. É depois entre o mês e o tem, né? Esse mês não tem 31 dias. Ou o mês que vem também terá. Então aqui o mês que vem também não terá, né? Então aqui eu vou ter esse mês de 31 dias e também está errado, tem que ser ou, que é exatamente o que tem aqui. Então este mês não tem 31 dias, legal. Ou deixa eu só ver uma coisa. Beleza. Ou o mês que vem não terá 31 dias. Então, ou seja, se eu falo aqui, tem uma conjunção E, né? Falando que esse mês tem 31 dias e o mês que vem também, para negar, eu vou trocar por ou, né? O E por ou, e vou negar as duas. Esse mês não tem, ou o mês que vem não terá, gabarito E. Beleza? Última questãozinha aqui, então, gente, para a gente encerrar, depois desse dia complexo. Vamos lá. O treinador de futebol da seleção brasileira masculina disse em uma entrevista que o jogador... Opa, eu cortei aqui, né? O jogador da Argentina, Lionel Messi, é um ET. Com base nessa frase, considere que as proposições a seguir estão corretas. Falando do Messi, né? Como falei, até no começo da aula hoje do Messi, tem uma questão aqui sobre ele, que está saindo do Barcelona. Vamos ver para onde vai. 1. Lionel Messi é um jogador de futebol excepcional. Beleza. 2. Todo jogador de futebol excepcional é um ET. Opa, todo jogador de futebol é um ET. Lembra como que a gente faz aqui? Então, jogador de futebol, todo jogador de futebol, jogador excepcional, né? Não um jogador qualquer, um jogador de futebol excepcional. Vou colocar até um E aqui. Todo jogador de futebol excepcional é um ET. Aqui são os ETs. Beleza. E ele fala aqui que o Lionel Messi é um jogador excepcional. Ou seja, o Lionel Messi está aqui. Aqui a gente tem o Messi. Beleza? Ele está dentro do jogador de futebol excepcional. Como o jogador de futebol excepcional está dentro do ET, né? Então o Messi é um ET. Beleza? Beleza. Com base nas proposições anteriores, pode-se concluir com certeza que Messi é um jogador de futebol excepcional. Beleza? E não ET. Não. Se ele está dentro de jogador excepcional, ele está dentro de ET também, então ele é um ET. Isso aqui está errado, beleza? Errado. Existe algum ET, ou seja, algum ET, alguém que esteja dentro do conjunto dos ETs, que não é um jogador de futebol excepcional? Bom, pessoal, vamos pular essa por enquanto, vamos ler as outras, depois a gente volta para essa, tá? Porque vai ter uma discussãozinha de leve aqui. C. Se Maradona é um ET, ou seja, se Maradona está dentro do conjunto dos ETs, ele está dentro de ET, então ele é um jogador de futebol excepcional? Eu posso afirmar isso? Não, o Maradona pode estar aqui, ó. Se o Maradona estiver aqui, ele vai estar dentro de ET, ele continua sendo um ET, mas está fora do conjunto dos jogadores excepcionais. Então, não necessariamente ele vai ser um ET, tá? Ou ele vai ser um jogador de futebol excepcional. Então, isso aqui está errado, beleza? D. Se Pelé é um jogador de futebol excepcional, opa, então se o Pelé tá aqui também, ó, o Pelé tá junto com o Messi, aqui tá o Pelé. Pelé tá aqui dentro, ele é um jogador de futebol excepcional. Então Pelé não é um ET? Mesma coisa do Messi, né? Se ele tá aqui dentro, ele é um ET, sim, com certeza. Gabarito não. A alternativa D está errada. E. Lionel Messi não é um jogador de futebol excepcional e não é um ET? Não, acabei de falar que o item 1 fala que o Lionel Messi é um jogador de futebol excepcional. Então isso aqui tá errado, beleza? Bom, só para B, né, pessoal? A B é o gabarito da nossa questão, mas vamos discutir um pouquinho ele aqui, porque ele não necessariamente estaria certo, tá? Ele é o único aqui que a gente pode falar que não é, tá? Que a gente não consegue mostrar, que não é, mas ok, vamos lá. Existe algum ET, vamos entender o porquê que eu tô falando isso. Vou até apagar aqui o Pelé e essa bolinha aqui que era o Maradona, né? Existe algum ET, ou seja, existe algum ET dentro do conjunto dos ETs que não é um jogador de futebol excepcional, ou seja, existe alguém que esteja aqui, no caso do Maradona que a gente colocou, né? Existe alguém aqui? Bom, pessoal, o exercício não falou que existe, tá? Portanto, não necessariamente a gente pode afirmar que tem alguém,
Por isso que eu falo que ela é a menos errada, né? Porque as outras estão completamente erradas. Essa aqui não necessariamente está certa, ela está menos errada. Né? A gente não pode brigar com a banca, esse realmente é o gabarito, a gente... Por quê? Porque não falou que existem vários ETs. Né? Ele está falando só sobre o Messi. Né? E falou que o Messi, que o jogador de futebol excepcional é um ET. Beleza. Então aqui que ele fala, existe algum ET que não é um jogador de futebol excepcional? Se existir alguém aqui, sim, esse cara vai ser um ET e não vai ser um jogador de futebol excepcional. Beleza. Mas eu não consigo afirmar que existem outros ETs além do Messi. Então, pelas proposições que o exercício nos trouxe, eu não consigo afirmar isso, tá? Mas pode existir alguém? Pode. Se ele falar assim, pode existir algum ET que não é jogador de futebol excepcional, aí estaria completamente correta essa alternativa, tá? Mas, desse jeito assim, a gente tem que falar, não, beleza, vai... Não existe só o Messi de ET no mundo, né? Existem outros, né? Vamos considerar aí o Cristiano Ronaldo, né? O Neymar, talvez, para quem goste, né? Então, existe algum ET, talvez se não seja um jogador de futebol excepcional. E aí, beleza, então, esse cara é um ET e não é um jogador de futebol excepcional, tá? Então, essa seria a alternativa correta, mais por falta de opção, né? Do que realmente por ser ela extremamente correta. Beleza? Bom, pessoal, era isso. Agradeço a compreensão de todos aí que assistiram ou que estão terminando de assistir agora, né? Para quem estava no ao vivo, teve alguns probleminhas aí, mas foi tudo bem, conseguimos corrigir e terminamos a nossa aula. Deixa eu só ver se está tudo correto aqui. Maravilha, beleza. Então, muito obrigado, agradeço pela compreensão, agradeço pela paciência aí de ver toda essa aula. 20 questõezinhas aí para a gente conseguir ter um bom rendimento aí para o Senado, conseguir ir adiantando nossa matéria. Espero que tenham gostado. Precisando, pode me procurar no Instagram. Quem for aluno do curso também pode me procurar lá no fórum, mandar qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem. Tudo que precisar, pode me questionar. Beleza? Um abraço, até logo para todo mundo. Boa noite.